Boa tarde, estamos retomando o nosso diálogo. Há tempos atrás falamos um pouco a respeito da individuação, desenvolvimento humano e corporativo, que é uma clínica que ela vem sendo construída com o propósito de atender as pessoas no campo da psicologia e das práticas integrativas e complementares em medicina e saúde. O programa que estamos desenvolvendo já há algum tempo e estamos agora ampliando a proposta, ele trata-se de um programa de atendimento a portadores de doenças autoadquiridas e portadores da síndrome da imunodeficiência adquirida. Então, pessoas portadoras do câncer, do diabetes, da hipertensão, lúpus, do HIV, dentre outras, podem entrar em contato para que então possam participar dessas atividades. Ele compreende o atendimento particular tanto quanto o atendimento de pessoas que são atendidas pelo SUS. Podem comparecer, estarão tendo o atendimento em relação a esse programa que fala das doenças crônicas autoadquiridas. Vamos pensar um pouquinho, vamos retomar um pouquinho da proposta da clínica Individuação, Desenvolvimento Humano e Corporativo. Vamos pensar aqui na palavra individuação, que de forma resumida pode ser interpretada como um processo do qual a pessoa torna-se si mesma inteira, tornar-se consciente em relação a si mesma, facultar oportunidades dentro desses encontros, de maneira que a pessoa não apenas seja vista de uma forma fragmentária, não apenas sobre a ótica do sintoma da doença, mas compreendendo essa pessoa em sua inteireza. O trabalho que estamos desenvolvendo tem por objetivo atender no espaço da clínica, bem como no espaço corporativo, ofertar às empresas um atendimento também aos funcionários, atendendo e facultando desta maneira oportunidades de auxiliar no desenvolvimento humano. Como o atendimento será construído? Esse programa ele tem algumas vertentes que se integram, se unem. Então, o programa de atendimento psicoterapêutico em grupo, o programa da acupuntura, da massoterapia e da impostação de mãos. Temos, portanto, um grupo de profissionais que atuarão junto aos atendidos de uma forma mais humanizada. Eles estarão fazendo parte integrante do grupo. Nós não teremos profissionais que, de uma maneira distanciada do paciente, estabelecem leituras diagnósticas. Nós temos profissionais que, junto com os pacientes, que junto com as pessoas, estarão construindo a dinâmica, a construção de um processo de atendimento. Então, como é que o grupo, o espaço em que o grupo irá habitar, deve ser entendido? Devemos dar atenção a esta palavra habitar. Então, para isso, vamos pensar um pouco mais essa palavra, referindo-se ou evocando o pensamento de Martin Heidegger, esse grande pensador, esse grande filósofo alemão. Ele nos diz o seguinte: ele nos convida a pensar a palavra habitar no sentido de cultivo e crescimento,
Então, o grupo, ele oferta oportunidades em que na relação humana há o cultivo das mais variadas questões que vão estar sendo trazidas pelas pessoas, e à medida que isso vai sendo cultivado, trabalhado, oferta o crescimento, o desenvolvimento destas mesmas pessoas. Heidegger nos faz refletir, a partir da palavra Wohnen, do gótico, a experiência deste habitar de nossa condição humana como um permanecer, um demorar-se, um permanecer em paz, um estar apaziguado. Assim sendo, o espaço terapêutico do grupo se configura como um libertar-se para a paz de um abrigo. O espaço faculta, desta maneira, com as intervenções, este abrigo em que, podendo trabalhar, cultivar as questões que são trazidas, ofertar o crescimento, e neste crescimento ofertar um libertar-se, uma libertação no sentido de devolver a paz. Sabemos que qualquer processo de adoecimento nos tira da condição de estarmos em paz. Então a proposta é, dentro desse programa, devolver o equilíbrio, o estar apaziguado, ajudar este grupo, essas pessoas, a estar organizando os seus processos, as suas questões humanas, e não apenas a dinâmica do estar adoecido, não apenas a questão do sintoma e da doença. Olhar esse ser humano na sua inteireza, na sua totalidade. A terapia como libertar-se e um reencontrar-se com o si mesmo. É interessante, então, seguindo o pensamento desse filósofo, de Martin Heidegger, ele nos faz refletir o conceito da palavra análise. Ele nos diz o seguinte: o registro de uso mais antigo da palavra análise remonta à Odisseia de Homero e descreve aquilo que Penélope fazia todas as noites, é o desfazer a trama que ela tecera durante o dia. Análise do grego significa o desfazer de uma trama em seus componentes, mas também soltar as algemas de um preso, libertar alguém da prisão, ou ainda desmontar os pedaços de uma construção. Portanto, é fundamental identificarmos no que estamos aprisionados, permitir que nestes encontros as pessoas possam estar identificando quais os conteúdos, sejam da dinâmica consciente ou inconsciente, sejam no seu processo de adoecimento, as colocam numa dimensão de aprisionamento. Libertar das algemas, da dor, da angústia, do sofrimento. Vamos pensar sobre esta ótica, atender e facultar recursos para esta libertação. Tornar-se livre, liberto dessas algemas, desmontar os pedaços dessa construção traumática que muitas das vezes aprisiona o ser humano, quando então encontra-se na sua dinâmica de adoecimento e de sofrimento. É interessante olharmos para este gráfico, esses registros, na linha de baixo, onde está escrito a análise da reação emocional, nós vamos ver o tracejado ali na linha de 100%, quando então há uma oscilação, um rebaixamento, uma queda, e depois volta a subir para a linha de 100%,
seguindo um traçado linear, depois outras quedas sucessivas. O que são essas quedas? O que são as alterações nesse traçado? Mostra o momento em que a pessoa que estava sendo monitorada é o momento em que ela evoca, que ela traz da sua mente um pensamento, que ela traz uma lembrança de uma vivência traumática, de um pensamento, de uma imagem que ocasiona para essa pessoa um sofrimento. E o quanto pensar, o quanto evocar esta lembrança, produz automaticamente um registro neuroemocional. O corpo interpreta essas emoções e reage ante a geração dessas emoções que geram um processo de tormenta psicológica para esta pessoa. O que vamos entender com isso é que cada vez mais é uma realidade, um entendimento de que não se separa a dinâmica psíquica emocional de um ser humano da sua dinâmica física fisiológica. Há uma integração, há uma interconexão, um paralelismo entre as relações, a dinâmica fisiológica e a dinâmica psíquica emocional do ser humano. Não há uma separação. À medida em que o ser humano vai entendendo, à medida que o ser humano vai compreendendo, vai se apropriando de suas emoções, vai organizando as suas emoções traumáticas, ou o momento que se encontra num processo de dor, percebendo as emoções, organizando essas emoções, ele então gera uma resposta neurofisiológica, o que então nós entendemos que os nossos estados emocionais podem potencializar um processo de adoecimento, bem como pode ofertar caminhos para uma melhora, uma recuperação desse processo de adoecimento. Nesta outra imagem, nós vamos perceber algumas mudanças, algumas alterações nas áreas do córtex cerebral, à medida em que a pessoa vai evocando lembranças, vai evocando imagens, sejam da dinâmica do inconsciente, sejam as experiências traumáticas da qual vivenciou ou que vem vivenciando. Gera alterações nessas áreas do córtex cerebral, o que mostra uma vez mais que esses conteúdos emocionais, eles produzem como que núcleos em potenciação, como diz o Dr. Jorge Andréa, e que altera as nossas disposições físicas orgânicas. Daí a grande importância de estarmos trabalhando e ajudando as pessoas a trabalharem suas questões emocionais ante a vivência de seus processos de adoecimento. É importante também pensarmos aqui a fala deste grande médico, que é o Dr. Bezerra de Menezes. Ele nos faz lembrar o seguinte: de nada vale o brilho da inteligência, seu coração permanece às escuras. Nós entendemos com isso de que uma intervenção sob uma ótica técnica meramente científica não oferta os recursos que uma pessoa se encontra necessitada. A importância de evocarmos uma relação mais humanizada, em que possamos sentir e compreender as pessoas. Já um outro médico suíço, Carl Gustav Jung, ele também nos propõe algumas reflexões muito importantes. Ele nos diz o seguinte: conheça todas as teorias,
domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. No nosso processo de encontro, temos que pensar essas questões apresentadas, tanto a partir da fala do Dr. Bezerra de Menezes, como também sobre a ótica e a fala do Dr. Carl Gustav Jung. Devemos tocar almas e não apenas tocar corpos. Devemos tocar a dimensão humana, não apenas questões teóricas. O que faz com que venhamos a estar trabalhando cada vez mais esses aspectos do olhar para o ser humano em sua inteireza, em sua totalidade. Em nosso próximo encontro, estaremos falando um pouco mais a respeito dos aspectos que diz respeito à questão da saúde e da espiritualidade. Entrem em contato, façam perguntas, mandem mensagens, coloque seus questionamentos, estaremos cada vez mais estreitando os nossos laços, estamos de portas abertas para construir cada vez mais esses encontros. Se inscrevam, nos procurem e vamos então construir essas propostas de um trabalho em saúde, de uma dimensão mais humanizada. Até o nosso próximo encontro.